Ele, conectados. Maravilha. E aí, Fábio? Então, bom dia, Roger, mais uma vez. Bom dia, bom dia. Quero te agradecer aí a sua gentileza, a disponibilidade desse bate-papo com a gente. Prazer é todo meu, Fábio. Mais uma live aqui do Spirit Trip Talks. Essa é uma série de lives que a Coisa de Viajante faz há mais ou menos uns 3 meses. Todo sábado a gente pega um tema e a ideia é motivar, né, instigar a inquietude das pessoas para viajar. Então sempre trago um convidado para falar sobre destinos, às vezes é um bate-papo mais sobre planejamento. E hoje a ideia é a gente explorar a Croácia. Vou apresentar o nosso convidado. Roger é um brasileiro, mineiro, já está há mais de 5 anos morando no Balcãs, mais precisamente na Sérvia. Sérvia é a casa dele hoje. E ele tem uma empresa que faz receptivo para brasileiros e para estrangeiros também, com foco nos Balcãs, né? Inclusive, eu conversei com o sócio dele, o Thiago, algumas semanas atrás. A gente fez um bate-papo muito legal sobre Belgrado, sobre a Sérvia. E o Roger, ele foca mais na parte de Montenegro, Croácia, e já está há bastante tempo aí por essas bandas. Eu falei, vou chamar o Roger para bater um papo com a gente, falar um pouquinho da Croácia, falar de uma região da Croácia que acho que as pessoas acabam não conhecendo. Eu também, quando estive na Croácia, eu acabei não conhecendo essa região, que é a região da Istria, que é um pouco norte, ali junto da Itália. Fica todo mundo com os olhos muito voltados para Dubrovnik, ou Zagreb, Zadar, Split. Às vezes as ilhas também, né? As ilhas croatas são muito famosas, tem praias maravilhosas. Bom, eu já estou falando demais sobre a Croácia, eu vou deixar o nosso convidado fazer as honras aí de apresentar esse país que realmente conquistou bastante a gente quando a gente visitou. A gente não se arrependeu de ter conhecido a Croácia. É sempre muito bom ouvir isso, Fábio. É um prazer, né, estar aqui. A última vez, igual você já acabou de falar, estava falando com o Thiago, mas eu estava acompanhando também. Então, assim, essas conversas são sensacionais, porque, assim, eu acho que todo mundo gosta de viajar, né? Então, sim, quando a gente tem alguém ali que foi, né, que conheceu e que já tem essa experiência de viajar por vários lugares, né, e divide essas informações com a gente, isso é maravilhoso, isso engrandece demais. E se você tem a oportunidade de entrar em contato com pessoas, né, que trabalham com isso, que moram ali, então, assim, independentemente de onde você vá, com certeza isso vai sempre incorporar na sua viagem, né? Então, isso é um dos motivos que a gente faz isso, mas o mais legal também, e que a gente se orgulha muito de falar, porque assim, a minha mudança, né, dos meus parceiros, também os brasileiros, o Thiago que mora aqui para a região, foi exclusivamente por amor a pessoas, a princípio, e depois a gente se apaixonou pela região, né? Então, quando a gente trocou essa ideia, você falou também que se surpreendeu muito, então é muito legal ver os brasileiros vindo, e muitas vezes a gente vai assim com uma ideia mínima, não tem tanta noção, mas se aventura e quando vê, você está descobrindo um lugar sensacional. Assim, os Balcãs é uma região que não é tão visitada, tão conhecida, né, como a outra parte da Europa e tudo, em alguns outros locais do mundo, mas é sem dúvida um dos lugares mais surpreendentes que você pode ir nesse planeta. Então, obrigado pelas palavras e esses são os pensamentos, né, sobre essa região. Concordo. Eu até fiz uma pergunta para algumas pessoas que já estavam entrando, se alguém já tinha visitado a Croácia, se não tinha, se tinha interesse, quais são as primeiras cidades que vêm à cabeça, até para ver se bate mais ou menos com o sentimento que eu tenho, né, das pessoas não focar tanto para o norte, focar mais para a parte média da Croácia e para o sul. O Joviano falou que ele vai, inclusive, acho que é o Joviano que falou que vai em outubro, e a primeira coisa que veio à cabeça dele foi Zagreb, cidade, né? A capital. Faz sentido. E sabe o que é engraçado? Porque, assim, apesar, é legal, pessoal, eu acho, assim,
que nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, antes da pandemia, vamos botar aí 2019, Zagreb entrou mais ainda no radar, porque até os anos anteriores o pessoal estava muito exclusivamente focado nas praias, que claramente são lindas, são maravilhosas, Sim. faz todo sentido, né? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas é interessante o pessoal começar, né, olhar isso, falar de Zagreb, porque não era tão conhecido até pouco tempo atrás. É um lugar que, apesar de não ter praia, é muito bonito, é fantástico, tem as suas peculiaridades, né? Então, uma vez que você tem tempo de explorar a Croácia, claro, acredito que todo mundo vai dar um pulinho ali no mar, independentemente da cidade, mas quando você consegue também visitar a Zagreb, né, a parte continental, é muito bacana. Então, eu tenho certeza que a pessoa que falou isso não vai se arrepender quando visitar a Zagreb. Com certeza é um lugar muito bonito. Inclusive, quando eu coloquei Croácia no nosso roteiro, quando a gente fez o sabático pelo leste europeu, realmente, o que me atraiu foi a parte da costa, né? As praias, o litoral, as ilhas, tanto que eu cheguei por Split. Eu nem cheguei, a minha entrada na Croácia não foi para Zagreb, foi Split, e aí de Split, como meu roteiro era explorar o Balcão, eu acabei indo em direção ao sul, né? Então, a parte do norte, a parte da Istria, tanto, nem Zadar eu fiquei de Split para baixo, né? Inclusive, a gente fez um bate-papo antes de como é que a gente ia fazer a live, né? A nossa ideia é pegar a Croácia e dividir em 3 partes, né? A Croácia é meio que uma tripa, né? Então, a ideia é falar um pouco do norte, falar o meio e depois descer rumo ao sul. Já que a gente está falando aqui para o Zagreb, Split, uma pergunta que as pessoas às vezes fazem é: qual a melhor entrada para chegar à Croácia? Normalmente, os viajantes vindo do Brasil, eles chegam na Croácia em qual cidade? Zagreb, Split, o que é melhor, na sua opinião? Sabe o que acontece? Por exemplo, uma coisa que acontece muito é as pessoas sempre botarem a Croácia junto com outros países, né? Você viajou bastante aqui, você sabe disso. Geralmente, né? Claro que tem as exceções, tem gente que vem exclusivamente para a Croácia e volta para o Brasil, mas a grande maioria das pessoas, elas associam outros países, ou Montenegro, ou Eslovênia, ou Sérvia. Então, assim, muitas vezes quando você responde isso, depende muito do roteiro prévio daquela pessoa. Vamos supor que ela começou ali na Eslovênia, né? Então, qual que é o segundo? Aí depois ela vai descer para a Croácia. Aí você tem ali opções, claro, de avião, né? Então, Zagreb, por ser a capital, é o lugar que mais tem fluxo, ou seja, favorece muito os dias. Se você está ali exclusivo, eu tenho que viajar nesse dia ou nesse dia, né? Tem que chegar ali naquela cidade em determinado momento. Então, a vantagem de Zagreb, ela tem um fluxo de avião muito maior que as outras cidades da Croácia. Mas de carro, por exemplo, aí você tem a questão da geografia. Se você entra por Zagreb e depois quer conhecer a costa, é uma vantagem, porque dependendo, você está ali, vamos supor, você está no norte em Pula, mas você quer ir conhecer Zagreb, mas depois você quer voltar para conhecer o Zadar ou o Split. Então, assim, a sua ida e vinda vai ser um pouco maior, você vai ter que se deslocar bastante, né? Então, assim, uma das grandes vantagens, se você puder escolher entrar por Zagreb, porque é a capital, tem muita coisa interessante, depois você vem ali para a costa, seja indo em direção ao norte, né, ali Pula, Istria, ou já descendo para Zadar, é uma vantagem, entendeu? Porque você mantém um fluxo específico. Entendeu? Se você quer, você está ali, vamos supor que você começou de baixo, e vai subindo, chegou ali em Zadar, eu quero ir também em Zagreb, então você vai lá um pouquinho lá para a direita, vai dirigir, ou vai de avião, aí depois, não, mas eu quero conhecer também o norte ali, algumas cidades bacanas no norte, aí você vai ter uma outra volta vindo, assim. Então são grandes distâncias, não vão passar ali de 3 horas, 4 horas dirigindo, mas você tem esses detalhes geográficos. Então, assim, se você entra pela Croácia por Zagreb, eu acho que ela te dá um leque de opções, entendeu? Então, o Zagreb é bem estratégico nesse sentido. Chegar ali para o norte, depois vir descendo. Exatamente.
Então, eu acho que Zagreb é um dos lugares mais estratégicos, não só pelo fluxo, né, de avião, mas caso você esteja de carro, você tem excelentes estradas para qualquer outra cidade ali da costa, é muito tranquilo, entendeu? É muito fácil de não se perder, né? Então, Zagreb é um dos lugares que eu farei. Ó, quer começar, começa ali, então com certeza vocês terão uma boa viagem a partir dali. Legal. Já que a gente está falando com chegada, em relação a vistos, vacina, Croácia pede visto para brasileiro antecipado, é só chegar e apresentar o passaporte no desembarque. Isso, a Croácia, oficialmente ela não pede visto, ela está dentro da União Europeia, né, um país da União Europeia, e que em tese todos os brasileiros podem permanecer no país até por 90 dias. Né? Então, assim, você não precisa de nenhuma autorização prévia, você necessita de ter um passaporte válido, isso é importante. Você tem alguns detalhes, por exemplo, você vai para a Croácia ficar um mês e volta e o seu passaporte tem ali 5 meses ainda de validade. Em tese você não pode, porque você tem vários países que exigem, tem esse detalhezinho, um passaporte com, né, um prazo ali de validade maior que 6 meses. Exatamente. Mas você estando, né, com o passaporte em dia, você pode entrar em qualquer momento do ano, né, sem problema nenhum, não precisa de visto. Em relação a 2020, situação de Covid, né, então assim, até junho, julho sempre estava uma situação complicada porque muitas questões oficiais do governo estavam mudando. Muitas vezes você transmitia uma informação que era passada ali pelo governo croata e depois de uma semana alguns detalhes já se alteravam. Então tinha gente que já tinha planejado uma circunstância, tem que se adequar. Enfim, hoje em dia, né, os brasileiros podem vir para a Croácia, sim, apesar de ter outros países da União Europeia que estão com restrições a brasileiros, a Croácia, ela permite, uma vez que o brasileiro tenha um documento provando que ele fez um exame, né, de Covid nas últimas 48 horas. E caso ele tenha esse detalhe, você fez nas últimas 48 horas, está negativo, apresentou ali quando você está chegando na Croácia, sem problema nenhum. Uma vez que você não possui isso e está viajando para a Croácia por algum outro motivo, você tem a opção de chegar e, naquele momento, ir fazer. Né? Então, assim, vamos supor que até você fazer, sai do aeroporto, vai fazer o exame, ali as autoridades podem te assessorar, né, em relação a isso, e até sair o resultado, pode ser que saia no mesmo dia, pode ser que demore 24 horas, pode ser que saia em 48 horas, esse prazo que você está dentro da Croácia, você tem que ficar de quarentena. Você vai ficar restrito, as pessoas, as autoridades ali, né, do país vão saber onde você onde você vai ficar, você vai ter que manter um número de contato, uma situação que eles vão ficar de olho em você, mas até sair o resultado, a partir do momento que saiu, está negativo, essa pessoa que entrou, está certinho, você está autorizado ali, passar 90 dias dentro da Croácia sem problema nenhum. Então, esses detalhezinhos aí agora, desde junho para cá, né, tem que ficar atento. Pode viajar? Pode, mas tem essa situaçãozinha em vigência agora. Vamos ver se logo essa vacina sai, se as coisas ficam mais estáveis para a gente... Tomara. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E assim, aproveitando, o pessoal que, igual a gente estava falando, que você tem muitos detalhes, assim, a pessoa quer ir num país, quer ir na Croácia, depois quer ir em outro, isso aqui. Infelizmente, nesse momento do mundo, você tem algumas particularidades iguais a essa que encaixam na Croácia, mas não encaixam em todos os países. Por exemplo, Montenegro e Eslovênia, que fazem fronteira, estão ali com os detalhes diferentes. Entendeu? Muitas vezes você está planejando essa viagem ali, que são países pertinhos, que fazem fronteira uma com a outra, mas cada um está tendo a sua peculiaridade. Então tem que ficar muito atento em relação a isso. O quebra-cabeça agora, ele tem algumas peças que são as peças-chave que de repente não vai se encaixar no quebra-cabeça do seu roteiro. Caminhando para a gente explorar a Croácia, vamos falar um pouquinho da região da Istra, essa região norte. Fala para a gente algumas cidades que seriam interessantes
de encaixar aí no itinerário na Croácia, para quem está planejando viajar para a Croácia? Fábio, assim, igual a gente estava comentando previamente, infelizmente não é uma região muito explorada, né? Então, assim, e por um lado, né, essas dicas são bem valiosas, né, o pessoal que vem e divide isso, por quê? Porque quando você vai para um lugar que não tá aquela coisa cheia, lotada, explodindo de gente, isso aí muitas vezes interfere muito positivamente no seu passeio. Você está numa cidade bonita, bacana, você vai conseguir curtir muito mais com bem menos gente. Então o norte da Croácia tem essas dicas, é muito legal você estar pensando e focando nisso, porque com certeza são dicas valiosas para as pessoas. Não, então, eu acho até que nesse momento pós-pandemia também, eu acho que as pessoas vão procurar também os lugares menos aglomeração. Exato, né? Exatamente. São detalhes assim, essenciais assim, hoje em dia que a gente tem que pensar. Então essa Istria, né, que é o norte da Croácia, é uma região muito bacana, porque assim, você encontra muitas das características que tem na costa da Croácia, que são cidades antigas, né, cidades praticamente medievais, construções ali medievais, e que não tem, muitas vezes ali, sabe, tipo, quando você vai ver a própria cidade, ela não dá tanta, ela não firula muito, vamos botar assim, né? Então, assim, você está ali andando, você vê coisas bacanas, lojinhas normais, quando você olha para o lado, você está do lado de uma construção, ou pedaços, né, de uma construção, assim, que tem 2000 anos, 1000 anos, sabe? Então é uma coisa bem bacana, quando você vê, você vai pesquisar a história, tantos povos que passaram, principalmente essa parte norte da Croácia, ela é muito repleta, né, ali com a República de Veneza, o Império Romano, então assim, você tem coisas sensacionais em cidades pequenininhas. Então, na minha opinião, sabe, cidades ali da Istria, que é o norte da Croácia, elas te dão esse aspecto, você está num lugar que você consegue emergir muito bem, sabe, na cultura dos croatas, porque você não tem muita placa, você não tem uma cidade voltada para o turismo. Você está ali passeando e vendo como é que os croatas vivem, entendeu? Como é que os croatas comem, qualquer lugar que você for assentar ali, então não é uma comida pensada, poxa, aqui nessa região tem muito turista, né? Então assim, é assado, a gente troca isso aqui, faz... não, é como os croatas comem, como eles vivem. Né? A vida como ela é. Uma das grandes vantagens do norte da Croácia, eu acho, é muito, muito, muito isso, assim, sabe? Você tem ali Poreč, você tem Pula, que são cidades fenomenais. A Pula ali, digamos que entre o norte, entre as não visitadas, é a mais famosa, porque ela ainda tem algumas remanescências do Império Romano sensacionais. Tem um teatro ali, que ele é datado mais ou menos ali, o início da construção dele, do ano 27 a.C. Então, é assim, tipo um coliseu, né? Exatamente. Ele é um pequeno coliseu, teatro. Lindo, maravilhoso, sabe? Então a gente vê, poxa, pensa em Roma, pensa ali no coliseu, bacana e tudo. Quando você vê, você tem uma estrutura tão fascinante quanto ali na Croácia e que não tem toda essa pampa. Mas quando você tem a oportunidade de conhecer, pesquisar a história, é uma coisa sensacional. Então, assim, tem outra vantagem, os preços, né? A Croácia, como a gente até comentou uma vez, os Balcãs, digamos assim, o leste europeu, a Europa Central, digamos, vamos fazer mais ou menos isso, mas é um pouco mais em conta do que os países, né, da Europa Ocidental convencionais, um pouco mais. Mas a Croácia, principalmente no verão, ela sabe que o movimento é muito grande, né? Então os preços ali, tem muita gente que vai visitar Montenegro, vai para Bósnia, vai para Romênia, vai para Sérvia, poxa, aqui é tudo muito barato. Quando chega na Croácia, não, peraí. Toma um susto. Toma um susto, né? Então assim, o norte da Croácia ainda preserva um pouco disso, de você conseguir comer muito bem, se hospedar muito bem, sabe, curtir ali, porque as cidades, em sua maioria, são pequenas, são resumidas, você não precisa se deslocar tanto, não precisa se preocupar muito nisso, você consegue absorver muito da cidade por um preço menor. E vai curtir o Adriático, sabe, você vai ver coisas sensacionais. Então já fica assim, eu tenho 2 lugares que eu sou apaixonado, que é Poreč e Pula, né? São cidades ali que têm maiores
uma indústria, digamos assim, hoteleira maior, de Airbnb, de hotéis, né, que vale muito a pena no norte da Croácia. Assim. Essas são boas, Legal. assim, Então, boas localidades. Uma sugestão sua era ficar numa dessas duas cidades e, de repente, usar essas cidades como base para explorar outros cantinhos ali Exatamente. da região Para você norte. explorar o norte, e você tem algumas ilhas ali também no norte, isso é muito bacana, porque a gente vê muito Hvar, Brač lá embaixo, ali no centro, pertinho de Split, mas você tem muita ilha também na Croácia, na parte norte. Então, assim, juntando todas as informações de não serem cheias, tumultuadas, né, com preço um pouquinho mais salgado, então, se você tem tempo, quer explorar um lugar diferente, 100%, você não vai se arrepender, cara, o norte da Croácia é um tesouro para isso. Eu não fui para o norte da Croácia, né, como eu falei antes, e há 1 ano e meio atrás eu fiz uma consultoria para um cliente, e ele ia viajar de carro, na verdade ele pegou uma passagem para Veneza, ele alugou o carro em Veneza, e ele ia rodar, e aí o que ele fez, né, na hora de montar, ele queria ir para a Croácia, e eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos explorar essa região da Istria. E ele voltou fascinado, ele me agradeceu, falou assim, Fábio, foi a melhor orientação que você me deu, o seu itinerário foi sensacional, e ele saiu de Veneza, pegou Trieste, e aí entrou na Croácia por cima e foi descendo toda essa região da Istria, Robinj, Pula, Porek, essa cidade que você comentou. Ele ficou fascinado pelas praias, ele chegou a visitar algumas ilhas também, ele amou. Ele queria ir até Dubrovnik, mas eu falei para ele, olha, vai ser muita quilometragem, você chegar lá em Dubrovnik, depois ele tinha que devolver o carro em Veneza, porque o voo dele era ida e volta, saindo do Brasil, chegando por Veneza. Eu falei, vai ser uma viagem muito longa, né? Assim, ele ficou muito triste de ter que tirar Dubrovnik do roteiro dele, mas eu falei, cara, é muita quilometragem, eu acho que... E depois você vai acabar passando por cidades que você já passou, então a volta não vai ser tão empolgante. A ida, beleza, você vai parando, né? Mas a volta... E aí ele tirou Dubrovnik, vai fazer numa outra viagem, casando com outros países e tal. Isso é muito legal, que a Croácia te dá muito essa opção, assim, você conhece outras partes, Veneza, Eslovênia, conhece uma parte da Croácia. Depois você pode juntar ela novamente a outros roteiros. Vou conhecer ali Albânia, Grécia, Macedônia e o sul da Croácia. Isso é muito estratégia. Isso é muito bacana. Então, legal. Com certeza essa dica foi de ouro. Agora a gente descendo, a gente saiu da Istria, estamos descendo, estamos na parte mediana ali da Croácia, Zadar, Zagreb. Fala pra gente um pouco dessas cidades, mas descendo da parte mediana da Croácia. Sim, o meio, né? Seja você vindo ali do norte ou vindo de Zagreb, né? Estou chegando por Zagreb, Exatamente. O que acontece? Tem uns locais, se não o mais visitado da Croácia, que é os Lagos de Plitvice. E ele está exatamente ali no meio, numa região montanhosa. Então, assim, vindo de Zagreb ou vindo ali do norte, seja você também vindo do sul, ele está, digamos, no meio da Croácia, né, no coraçãozinho da Croácia. Então, você está vindo do norte e está descendo, você vai sair um pouquinho da costa, tem que visitar os Lagos de Plitvice. Então, assim, pelo menos a gente informa e aconselha todo mundo, é um dia para eles. Então, assim, mesmo que você tenha ali um roteiro bem fechado, um tempo bem certinho para outras coisas, outras cidades, não, deixa um dia para os Lagos de Plitvice. Porque geralmente 99% das pessoas ou estão exatamente fazendo isso, vindo do norte, vão passar por ele, depois vão parar em uma outra cidade, ou estão vindo de Zagreb, passam o dia inteiro ali no parque, e depois, após o passeio, vão, né, pernoitar numa outra cidade. Então, assim, você tem até algumas acomodações ali do lado dos lagos, mas o interessante é você sair de qualquer lugar que você esteja na Croácia, passar o dia nele e voltar. Então, o centro da Croácia, eu acho que, assim, se você visitar a Croácia e não visitar Plitvice, poxa, tem muita coisa muito linda, muito legal, muito bacana. Mas é um lugar, assim, com uma natureza
sensacional. Ela é intocada, sabe? Você não vê fio, você não vê luz, você não vê nada. Você entra no parque, né? E com certeza muita gente quando pensa na Croácia, mesmo que nunca tenha vindo aqui, com certeza pensa nesses lagos, porque é um local, são lagos que são os mais, digamos, explorados nesse sentido de foto, né? De selfie, de tudo. Então, um dia você tem que dedicar ali para os lagos de Plitvice. Infelizmente você não pode nadar neles, mas é por um excelente motivo, porque é para manter intocado, você não deixar as pessoas ali, né, abusarem demais e tudo. Então, assim, você com certeza vai ter um passeio no meio da natureza ali, ó, inesquecível. Aí, saindo no norte, passou pelos lagos de Plitvice, geralmente Zadar é o ponto. Você está vendo no norte, seja Zagreb, ou, né, tu parou em Zadar, que é um lugar muito bacana, uma cidade pequena. Depois de Zagreb, que é a capital, praticamente, principalmente para nós brasileiros, dada a proporção do país, das nossas cidades, as cidades croatas são pequenas, geograficamente falando, até no quesito populacional. Então, assim, você passeou em Plitvice e parou em Zadar. É considerado um dos pôres do sol mais bonitos do mundo. É um lugar, assim, que para você ter um fim de tarde, né, passear um pouquinho ali, mais uma vez, questões do Império Romano, sabe, República de Veneza, entre outros povos que passaram ali no meio da rua. Você está andando em parques, andando no centro da cidade, e é parte ali da estrutura da cidade, assim, entendeu? Então, se você tem construções novas, claro, reformadas, mas é uma cidade que você vê te traz muito essa sensação que você voltou no tempo. Né? Então, Zadar, eu indico muito, é um lugar muito bonito. Você tem que fazer um pause ali. Tem um órgão marinho, que é uma coisa muito bacana. Esse órgão é incrível, né? Famosíssimo, e assim, e é exatamente no local. Com um órgão. Exatamente. Ó, entrou uma licícia ali, uma raposa. Esse pôr do sol, além de ser muito bonito, praticamente em qualquer parte do ano, junto com esse órgão marítimo, que é geralmente ali no pier, no melhor lugar para se ver o pôr do sol, é uma experiência de fim de tarde que, assim, você está na porta do Adriático, né? Então é um lugar, assim, para os amantes de vinho. A Croácia é muito famosa pelos azeites, né? Tem as suas comidas típicas ali também, mas, assim, uma tarde ali em Zadar é uma coisa, sabe aqueles check-ups da vida que você tem que, né, marcar e falar, tá viajando a Croácia, tá com tempo, tá indo e vindo. O bom de Zadar é que é no meio da Croácia, né? Então, assim, se você tá do norte, não pode, igual você acabou de falar, mesmo que você não consiga chegar lá no sul, mas se possível você chegar ali naquela região, ver os lagos, ver Zadar e voltar, maravilha. Se você está no sul, por algum motivo, né, de roteiro, de logística, você não pode estender, ver tudo lá em cima, se você chegar até lá em cima e por algum motivo retornar, com certeza você não vai se arrepender. Então, assim, o centro ali, que são os lagos Plitvice e Zadar, ó, coração da Croácia. Foi exatamente o que eu acabei fazendo. Eu não fui a Zadar, mas eu fui pelo menos até os lagos e realmente foi um dia maravilhoso. É surreal a paisagem, o quanto é cristalina a água. Aquilo é surreal. Cristalina. Poluição zero. Isso é fabuloso porque assim, você não vê nada. A estrutura, né, que eles construíram para que você possa acessar os lagos é madeira de árvores ali da região, madeira simples, e é isso. Você anda ali num lugar que dificilmente vai caber duas pessoas, né, posturais. Então é tudo assim muito construído minuciosamente para você estar no meio da natureza. Você pode aproveitar, observar, né? Então, mas sem influenciar, sem ter aquele toque humano, sabe, de construir, destruir, distorcer. Uma das coisas legais de Plitvice é isso. O cuidado que eles têm, apesar do número de pessoas lá, é sensacional, porque está sempre cheio. Então, é o lugar praticamente mais visitado da Croácia, está sempre cheio, seja no verão, seja no inverno.
Então, assim, você vê, sabe, o quanto está sempre limpo, sempre muito bem cuidado, isso é muito legal. Isso vale a pena Isso é demais. verdade. Esse ponto que você destacou, quando eu estive na Croácia foi em agosto, né, finalzinho de julho, início de agosto, então era o pico da temporada de vocês ali, né? E estava cheio, mas não estava sujo, mesmo cheio, tinha uma quantidade de pessoas bem distribuída, porque é um parque, então as pessoas se espalham. Exato. E uma dica que eu acho que eu dou aqui é, para quem for incluir o lago no itinerário, da onde você estiver, seja de Zadar, de Zagreb ou de Split, que foi o meu caso, é tentar sair o mais cedo possível. A gente chegou bem cedo no parque. Porque o parque ele fica numa posição bem estratégica dessas 3 cidades, não é uma quilometragem. Exato. Eu acho que a gente levou 1h40 de carro, 1h50, alguma coisa assim. E as estradas são boas na Croácia, são estradas, não tem questão de pegar serra, então eram umas estradas bem retilíneas, uma estrada fácil de dirigir. E a gente saiu bem cedinho do Split para poder pegar assim, o parque logo que abriu. Então foi bem, a gente conseguiu aproveitar bem o dia. A gente ficou o dia inteiro no parque até ele quase fechar e a gente visitou todos os lados, porque ele é muito grande, né? Então, se eu não me engano, o setor A e o setor B, que é um pouco mais alto, são dezenas de lagos. Então, isso, quando você entra... Isso, quando você entra, você viu lá que você tem ali as opções, a trilha A, B, C, D. Né? Então, assim, a primeira, em tese, a mais simples, ela vai te tomar ali no mínimo 3 horas, caminhando tranquilamente, você vai visitar, né, boa parte do lago. Essa é a simples, né, que já te dá uma boa visão do parque, lindo, maravilhoso. Para os mais aventureiros, você tem trilhas ali que vai te tomar o dia inteiro, assim, 16, 12 horas no mínimo. Então, se você realmente quer explorar os maiores, mais distantes, porque ele, além daquela região ali dos lagos, ele é um parque gigantesco, igual você falou, você tem entradas distintas também por causa disso. Né? Então, assim, para todas as idades, a gente sempre aconselha assim, ó, bota pelo menos um sapato mais confortável ali no dia de Plitvice, né? Então, mas assim, para todas as idades, para todos os gostos, é uma coisa que com certeza você vai aproveitar demais. E é isso que você falou, as estradas são maravilhosas, assim, é muito fácil você deslocar, a infraestrutura delas, seja indo e vindo ali, poxa, vai ter maiores problemas, com certeza. Alguns pedágios para manter o fluxo, mas... E como eu citei Split, né, eu acho que agora é a nossa viagem aqui virtual, né, a gente saiu de Zadar, Split. Eu coloquei Split, você pode até me corrigir se não for exatamente essa a importância de Split do ponto de vista turístico na Croácia, né? Mas a Split acabou entrando no meu roteiro porque eu queria conhecer as ilhas croatas, né? E quando eu pesquisei, era a melhor base para eu sair do continente e explorar as ilhas. Isso se confirma, o Split é a melhor entrada para você realmente casar continente e as ilhas croatas, as famosas ilhas croatas, né? Perfeito, Fábio. É exatamente isso. Assim, a localização estratégica de Split, né, ela permite um fluxo ali muito grande e constante para as ilhas. Ela, além de ser a segunda maior cidade da Croácia, né, então ela por si só ela tem uma infraestrutura muito grande, né, seja ali hoteleira e tudo, ela te dá essa possibilidade porque são muitas ilhas. A Croácia tem mais de 1.300 ilhas. Né, e as principais estão próximas de Split, seja, né, Hvar, Vis. Então, assim, o fluxo muda dependendo da época do ano que você vai. Muitas vezes, se você vai olhar nos sites, né, para ver ali os horários e os preços da ida, né, para as ilhas, se você ali está em outubro, novembro, é um preço um pouco diferente de julho e agosto. Além do preço, você tem um número ali, né, das viagens que ocorrem por dia. Então, assim, Split é muito bom. Se você excluir as ilhas, por exemplo, é interessante porque é uma cidade grande, nesse sentido, é bacana você ver um certo movimento, mas ela também tem um lado histórico dela. Então, assim, o coração, a história da Croácia também passa muito por ela. Então, assim, você tem o famoso Palácio de Diocleciano ali, que é um negócio sensacional, que você tem uma estrutura ali
acontecendo no centro da cidade, dentro do palácio. As ruínas... Exatamente. Então, muita coisa aconteceu no decorrer dos séculos dentro desse local e ainda acontece. Né? Você tem restaurantes, situações, comércio ali dentro. Então, quando você tem a opção de conhecer, procurar ali a história, é sensacional, porque assim, no decorrer da vida e do pós-vida, né, do palácio, teve diversos momentos que ele foi utilizado de maneiras diferentes. Então, povos distintos de N lugares do mundo passaram por ali, estiveram por ali, ocuparam o palácio, entendeu? Então, assim, você tem essa riqueza cultural, você tem a segunda maior cidade de Split, e, estando no roteiro, estando com tempo, é o lugar que mais te permite visitar as ilhas, seja você, sabe, indo de carro, quem está alugando um carro quer ir, né, como os catamarãs, os ferry boats. Então você tem ali muita estrutura que leva o carro, leva as pessoas, esteja passando ali casal, sozinho, grupo, caminhão, ônibus, entendeu? Então tem muita estrutura muito legal. Então tem muita coisa acontecendo saindo do Split. Essa questão estratégica que você apontou faz todo sentido por causa disso, entendeu? É muito bacana. E ali, e pulando para as ilhas, né? Então, a ilha, cara, é uma experiência fantástica. Você chegou aí nas ilhas, né? Você chegou a... Eu conheci Var e Vis. Fui nessas duas ilhas. Foram as duas ilhas que eu escolhi para visitar. E realmente sensacionais. São lindas. São lindas. Em Var, eu acabei ficando em Starigrad, que sim, é a parte central. Cidade Velha. A Starigrad, acho que é a Cidade Velha. É a Cidade Velha. Eu não fiquei ali na cidade que eles chamam de Cidade Nova de Var. Então, tem uma outra pegada, uma pegada muito mais tranquila e menos agitada do que a Cidade Nova da Ilha de Var. Sim. A vantagem de Var é porque o tamanho dela, né? Ela é muito conhecida, então ela digamos que ela tem ali linhas para todo tipo de turista. Sim. Tem gente que quer uma curtição, quer aproveitar uma coisa, ou seja, você vai pegar uma praia, né, você está ali de manhã curtindo a praia, curtindo a vista, e à noite você tem os locais também, né, que as coisas estão explodindo, estão acontecendo, tem música, tem tudo, e você tem outra parte do pessoal que está ali para contemplação, sabe, pessoal que está vendo uma construção da natureza ali, né, porque as ilhas por si só são maravilhosas, tem contato com o mar ali, então, assim, uma das grandes questões de Hvar é isso. E é um ponto também muito famoso para a gente do mundo inteiro. Então, ela começou a cada vez mais estar ali né, na mira do pessoal, mas as outras, sabe, como a Brač, que é uma ilha gigantesca também, a vista que você tinha comentado, são ilhas maravilhosas, sabe? Muitas vezes tem uma infraestrutura também sensacional, só não estão ali tão famosas quanto a Hvar, entendeu? E aí entra naquela dica que a gente estava conversando lá no princípio, né? Porque muitas vezes essa que está no top 1, né, da vista, automaticamente você tem um precinho ali mais salgado. Então, como a procura é maior, isso é uma coisa natural, acho que todo mundo sabe, essa oferta e demanda. Então, por exemplo, ficar na ilha de Hvar é mais caro, seja se você for comparar ali hotéis ou Airbnb, hotel de 3 estrelas, 4, enfim, vai ser sempre um pouquinho mais caro, porque a procura é maior. Mas não quer dizer, e acho legal até esse ponto que você está focando, porque assim, você indo para essas outras, você não vai perder nada. E aí entra as dicas de quem já foi, de quem conhece, quem explorou, né, e transmite esse conhecimento, é muito legal por causa disso. Porque você não vai perder nada, o pessoal tem esse sentimento, poxa, eu tenho que ir para essa, eu tenho que ir para essa, eu tenho que focar nessa, mas se você pula em outras ali, são maravilhosas, são lindas, você vai curtir tanto quanto e vai economizar, né? Então, o mar é o mesmo para todas as ilhas, né? E a estrutura da ilha é muito parecida, né? Uma coisa que eu li quando eu estava pesquisando, eu não levei fé, é a questão que a praia, né? Eu achei até legal a gente comentar isso, né? Diferente da nossa costa brasileira,
As praias não tem aquela areia branquinha, fininha, né? E eu li em vários sites, em vários blogs, eu li muito blog de viajantes antes de planejar minhas viagens, e falava, olha, na hora de você ir para as praias, é bom ter uma sapatilha, porque assim, vai machucar, você não vai conseguir andar legal, porque são pedriscos, outras são rochas. E eu falei, isso é exagero. Pergunta para mim se eu não comprei no final do primeiro dia uma sapatilha na primeira loja de turista que eu encontrei lá em Var. Não deu. Assim, a gente chegou em Var, primeira coisa, obviamente, a gente deixou as coisas no Airbnb, vamos curtir a praia. Cara, não dá. Assim, lá em Var eu encontrei algumas praias que eles já fizeram uma estrutura, uma questão meio urbana, né? Eles fizeram meio que uns decks, tem uns decks assim, Sim. umas pedras parecendo ardosas e tal, e aí lá você coloca a sua toalha, coloca a sua canguinha e tal, mas as praias que a gente, para dizer in natura, é rocha ou é pedrisco. Cara, andar descalço e chinelo não dá, que chinelo vai arrebentar, é ruim para andar com chinelo, né? Então, no final do dia eu tinha feito esfoliação nos meus pés, tive que comprar sapatilha para poder andar nas praias. Então a minha dica é, leva a sapatilha daqui do Brasil, aquela sapatilha que você faz hidroginástica, é perfeita para usar nas praias, qualquer praia croata, principalmente nas ilhas. Você me lembrou, e é muito isso, eu lembro a minha primeira vez, a sensação foi essa, assim. E você comentou isso, me lembrou agora, os croatas, eles brincam, eles têm umas brincadeiras próprias, como se fosse um meme interno. Você tem uma nova classe econômica, que são das pessoas que vendem essas sapatilhas na Croácia. Entendeu? Então, assim, porque ninguém bota muita fé, sabe? Por mais que você vê em blogs, o pessoal comenta, o pessoal chega, na hora eu dou um jeito, vou olhar, que bobagem. É, chinelo, exagero. Então, assim, aí tem muita gente que chega lá, aí você vai a primeira vez, por exemplo, primeiro dia, você enfrenta ali e fala, beleza, você está na empolgação, tudo bem. Mas quando você vai na praia 2, 3, 4, 5 vezes, aí você sucumbe, não tem como. Assim, por um lado, né, é uma coisa tão simples, deixa eu comprar isso aqui, vai me dar um confortozinho naquele minuto, mas é porque é isso, o mar é maravilhoso, mas a cultura exatamente é essa, assim, de concreto, mar. Né? Alguns locais que você tem algumas pedrinhas ali, pode ser meio chato. Os croatas, claro, já acostumaram, passaram a vida inteira, mas a minha sensação, na primeira vez que eu vi, não só isso se estende ali pelo Adriático inteiro, Montenegro, partes da Albânia, a Croácia, você fica, sabe, cadê a areia? Né? Cadê a areia? Talvez essa parte que eu estou aqui agora não é assim, mas quando você vai explorando, vai vendo, cara, 95%, 99% da Croácia é assim. Uma hora você sucumbe, você vai comprar uma sandalinha. O pessoal brinca muito com isso, você vê muito meme na internet, muitas cidades, o pessoal brincando, sabe? Aquele ali é o milionário, é o magnata, ele vende as sapatilhas. Ele vende as sapatilhas. Porque, cara, faz para as pessoas que estão aí ouvindo, tá planejando ir para a Croácia, vocês podem comprar lá, claro. Mas, assim, eu acho que vale a pena. Se você quer explorar a praia bem, tranquilo, vale a pena. Não é caro, tudo, mas, assim, a gente vai deixando, é bobagem, mas são detalhezinhos que vão influenciando, seja nas ilhas, né? Mas isso é muito verdade. É concreto, em alguns momentos ali, pedregulhos. Quando você começa a boiar, tá ótimo. Você saiu ali de onde você tá, entrou, tá boiando, ótimo. Mas aí você vai sair de novo, tem aquela briguinha ali, alguns segundos, falei, ixi, momento de conflito. Mas é engraçado. Mas isso muito verdade. E separar uma toalha. Ao invés da nossa... de levar canga, né, que é aquele tecido fininho, levar uma toalha também, porque isso também era engraçado, porque a gente via muita gente ali deitado, ali nas rochas, super tranquilo, para eles é super normal. Não tem essa coisa da areia fofinha que a gente tem. Assim, é muito raro. Acho que em Braque é que tem uma praia com areia, né? Tem, assim, basicamente, se você procurar muito, cada cidadezinha você vai achar uma, mas quando você vai achar,
não tem nem 2 quilômetros de costa, nem 1 quilômetro. Você vai achar uma praiazinha com areia, mas não é nada estilo Rio de Janeiro, né, que você vai andar e todo o norte. Você até tem algumas pequenininhas, uma ou outra mais isoladas, mas nunca são as principais, né? Seja em Brát, seja em Hvar, seja em Split, 98, 99% dos locais que são voltados, né, para tomar banho de mar, pode esperar ali um concretinho ou umas pedrinhas, né? Você falou muito isso, essa questão porque muitas vezes você está ali no hotel, você está no Airbnb, você está com os nativos, sem querendo, tem alguns locais que no decorrer do tempo eles já sabem, ó, a gente faz isso, nós temos essa cultura, mas o estrangeiro não tem. Então, automaticamente, ele já te dá uma indicação, alguma coisa. Mas tem muito local ali, sabe, que tipo, a gente faz assim, se você não faz, desculpa aí, né? Então, é mais ou menos esses detalhes assim, de ter uma toalhinha, não, leva, traz de casa, traz de onde quer que você esteja, ou olha um lugarzinho ali, quando toda cidade tem ali aquelas feirinhas, né, um centro de pedestres ali, viu as sapatilhas, compra. Então, assim, essas dicas são pontuais. Com certeza, Fábio, o pessoal aí que está na live e que estiver futuramente andando em alguma praia croata, e por alguns segundos eles vão lembrar da gente naquele momento. Vão lembrar. E se não acreditaram, eles vão lembrar, poxa, os dois falaram, a gente não levou para com o meu pé esfoliado no final do dia. Por que a gente não acreditou no Fábio e no Roger? E você foi em julho e em agosto, né? Ou seja, os períodos mais quentes do ano. Tem esse detalhe aí, né? Exatamente, ainda tem isso. Né? Que a rocha está quente. Mas acho que o pior realmente são as pontinhas da rocha, porque ela não... Poderia ser rocha igual rocha que tem rio, mas o jeito que a água bate nas rochas, a rocha ela tem um outro desenho, é diferente de rocha de rio, né, que é lisinho e tal. A rocha que tem nas praias, ela tem uns quebradinhos que isso faz a folhação no pé. Não, tem que tomar cuidado. Apesar de não ter onda, né? Então, o pessoal que estiver pensando em surfar na Croácia, definitivamente pode esquecer essa ideia. Não tem onda, mas é sempre realmente ficar atento ali, estar pertinho das pedras. Muitos locais, né? Principalmente nas ilhas, tem muita pedra maior, então são detalhes que tem que ficar atento, com certeza. Bacana. E agora a gente está em mais 10 minutinhos de live ainda, dá para a gente fechar o nosso mapa chegando em Dubrovnik, que eu acho que é outra cidade que atrai muita gente para conhecer a Croácia, né? Tem todo o romantismo, o charme da cidade morada, né? Ela tem a fama, né, o título de ser a pérola do Adriático, né? Não é à toa, né? Então, assim, é uma cidade muito bonita, em todos os sentidos. É uma cidade pequena, assim, com 45 mil habitantes, né? Mas principalmente essa parte murada, essa parte antiga dela, é um charme. Então, assim, Dubrovnik, você tem hoje em dia muitas linhas dentro dela. Por exemplo, tem gente que vai visitar Dubrovnik só pelo seriado. Você lembra do Game of Thrones? Que aconteceu? Muitas partes foram, né, gravadas ali, feitas em Dubrovnik. Então, você tem, principalmente depois desse seriado, desse momento, tem muita gente que focou em Dubrovnik, querem ver aonde as coisas aconteceram, onde foram gravadas e tudo. Por si só é maravilhoso. Quem gosta, quem não gosta, é um lugar muito bonito. Mas, assim, tem uma riqueza histórica sensacional, né? A República de Veneza, quando ela foi criada, a relação dela ali com os persas, com a dominação dos hunos. É um lugar, assim, se vocês tiverem a oportunidade, não só de ler, pesquisar, ouvir, entrar em contato com as pessoas, né, que fazem esse informativo, isso vai enriquecer demais a viagem, porque ela é muito cheia de história. Então é um lugar muito lindo. Você consegue ali comer pratos da Croácia inteira, tem muitos restaurantes dentro e fora, né, da cidade murada. Então, assim, recebe
muitos visitantes. Ali, junto com Plitvice, os lagos de Plitvice, são os lugares mais visitados da Croácia. Tem gente que chega, vem do Dubrovnik e vai embora. Entendeu? Tem cruzeiros que fazem muito isso. Tem gente que vem ali do sul, dá um pulinho ali, né, entra rapidinho e vai embora, segue o roteiro para outros países, outros locais. Então, assim, Dubrovnik é a pérola e tem motivos para isso. Não só um, mas tem vários motivos. Visitando. Em contrapartida, tem uma coisa que é importante o pessoal saber, que se tem um lugar na Croácia que é caro, é Dubrovnik. Ou seja, ficar próximo, né, ficar ali em Dubrovnik, a hotelaria, principalmente na alta temporada, vamos botar aí de junho até final de agosto, os preços são maiores. Você vai comparar o mesmo hotel que você tiver, se você tiver a oportunidade de viajar ali em março, abril, outubro, novembro, pegar o mesmo hotel e botar o valor dele ali, ó, dezembro, julho ou novembro, vocês vão ver, obviamente, uma diferença de preço. Então, assim, tudo muda, porquanto o fluxo é muito grande. É bacana, se está querendo visitar Dubrovnik, alguns detalhes ali, principalmente onde ficar, marcar com antecedência. Teve uma vez, só uma curiosidade, nós terminamos um tour lá, eu estava com um casal de brasileiros, ali era o nosso final, a partir dali eles iam viajar sozinhos para um outro local, e aí eles ficaram maravilhados ali com Dubrovnik e queriam ficar mais uma noite no hotel deles. E o que acontece? A gente foi, eles falaram, vamos pesquisar, eu quero ficar mais uma noite. O hotel não tinha espaço para mais uma noite, porque já estava tudo tão orquestrado, né? Tudo certinho, tudo já ocupado. A cidade inteira não tinha hotel disponível naquele final de semana. Não tinha hotel. Caramba. Parece coisa de outro mundo. Ou seja, você tinha que ficar em locais próximos a Dubrovnik. Mas ali, a cidade de Dubrovnik, nós olhamos assim, mais de 30 hotéis na cidade, pesquisamos, olhamos, não tinha, né, como... A reserva deles já estava feita há muitos meses atrás, então ali para estender o dia que eles estavam ali, já não tinha mais como. É um lugar muito procurado, muito procurado. Então, assim, vale a pena demais. É lindo a cidade, o centro, né? A parte alta você tem ali um mirante maravilhoso também, bonito demais. É sensacional para ver o pôr do sol ali, é incrível. Você vê as luzes da cidade começar a acender, é muito bacana. Então, assim, Dubrovnik tem esses detalhes, essas peculiaridades, assim, né? Então, um detalhe também, você está vindo de carro do norte para o sul, quando você sai, por exemplo, de Split e está indo em direção a Dubrovnik, você oficialmente sai da Croácia, né? Tem uma fronteira com um pedacinho da Bósnia, você anda 12 quilômetros dentro da Bósnia e depois você tem mais uma fronteira, que é você deixando a Bósnia e entrando na Croácia novamente. Então tem esses detalhes aí, ó, passaporte em dia, certinho, alguns momentos, dependendo do fluxo ali, você pode tomar um tempinho a mais, por conta de ser uma fronteira, né? Então tem esses detalhezinhos para quem está viajando de carro. Então, mas... Isso é muito curioso. Eu fiz esse trajeto de ônibus, a gente saiu de Split, foi para Dubrovnik, e aí a gente passou por esse trecho, né? Você passa por um trecho da Bósnia. E é engraçado que é um trecho curtinho e depois eu fui ver a história desse trecho, era porque a Bósnia queria ter um litoral, então num acordo que foi feito quando se dividiu, né, os territórios, esses territórios se transformaram em países, o acordo que foi, não, a gente vai te dar então uma costa para ter a Bósnia ter um pouco de litoral, e aí foi dado esses 2-3 quilômetros de trecho de costa para que a Bósnia não poder falar, ela tem litoral também, ela não é um país encravado no continente. Exatamente, economicamente, isso muda muita coisa, né? Então, assim, ter acesso ao mar Adriático, isso abre, né, várias questões, autoriza ela em relação à exportação, importação, tem esses detalhes econômicos. E o mais interessante, assim, que historicamente, não só nesse momento, quando houve a dissolução da Iugoslávia, mas historicamente, desde o período do Império Otomano, isso tem uma conexão,
né, ali com a própria República de Veneza, os otomanos naquele momento, tendo acesso a tem umas coisas bem bacanas. Infelizmente a gente não tem muito tempo, mas eu tenho certeza que quando o pessoal estiver vindo para cá, vai entrar em contato comigo, com você, vocês vão descobrir ou pesquisar. Mas vale a pena demais, cara, com certeza. Legal. A gente está chegando no finalzinho, já deve ter mais uns 2 ou 3 minutos. Você comentou sobre período do ano, né, para viajar, falou sobre isso que eu ia perguntar. Os melhores períodos para a gente explorar a Croácia e tentando sair desse período mais crítico, né, que a gente fala da super alta temporada, né, porque todo mundo, é o verão europeu e as pessoas vão para a Croácia no verão europeu, né? Isso é verdade. Qual seriam as melhores janelas para visitar a Croácia e tentar aproveitar um pouquinho dessa parte do continente, aproveitar também um pouquinho das praias, das ilhas? Você tendo oportunidade, vamos pegar aí de março, final de março, né? Final de março, ali ao finalzinho de maio, para mim é uma janela excelente, porque final de março, início de abril, o clima já está ótimo, já não está nem tão frio, nem tão quente, e os preços são bem favoráveis. Então, muita gente, infelizmente, não consegue viajar nesse meio termo por conta de crianças e outras razões, mas se você pode viajar ali finalzinho de março até maio, é um excelente local, as coisas estão mais baratas, o clima é perfeito. E tem uma outra parte também, que é ali mais ou menos assim, a segunda quinzena de setembro até novembro. Novamente, né, a temperatura é maravilhosa, os preços abaixo. Se você está de junho a agosto, você vai pegar uma região quente e mais cara e mais cheia. Não deixa de ser bonita, mas tem esses detalhes realmente, igual você apontou, faz muita diferença. Então, e tem o inverno também. Você pode viajar no inverno, mas é frio. É bem frio. As coisas acontecem, mas é bem frio. Mas essas duas janelas, em tese, né, que são ali o outono e a primavera, são os melhores preços, as melhores temperaturas. Para quem pode, vale muito a pena. Maravilha. Roger, eu quero te agradecer, a gente deve estar nos últimos instantes, o Instagram ainda não me mostrou aquele reloginho, aquela contagem regressiva tensa, mas já deu meio-dia, tá entrando agora, 30 segundos. Já está experiente. Cara, te agradeço a sua gentileza. Prazer. Muito obrigado, agradeço a todos que participaram também. E daqui a 2 semanas a gente volta a papear para falar sobre a Romênia, né? Vou dar um spoiler aqui, pessoal. O Roger vai voltar para falar sobre a Romênia aqui no nosso Leadership Talk.